Boa noite a todos e todas, a graça e a paz de Jesus, você, sua casa, sua família, bem-vindo, bem-vinda. Queria convidá-los a, nesse espírito de celebração e de alegria, encaminhar as suas crianças lá para a salinha. Vamos orar pelas crianças? Tenda sua mão ali. Deus, nosso Pai, de amor e graça, obrigado pelas nossas crianças, sinal palpável, visível e extraordinário do seu reino entre nós. Que elas sejam encorajadas durante esse tempo de ministração da palavra, do jeito que elas vão entender, da forma adequada para elas. Usa a vida das pessoas envolvidas no nosso ministério infantil, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Então, você que ficou, 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Nós cantamos aqui sobre o amor de Deus e cantamos também a respeito desse amor que anula o medo, né? E nós vamos falar sobre exatamente isso, né? Sobre o amor que expulsa o medo. E aí, enquanto você abre em 1 João, capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 até o 21. Eu fiz uma pergunta essa semana no meu Instagram, né, e tiveram respostas interessantes, que era: do que você tem medo? Qual é o seu medo? O que é que te amedronta? O que é que te tira o sono? O que é que te tira a paz? Os meus alunos disseram que é a minha prova que vai ser essa semana. Eles estavam apavorados apavorados com a prova. Mas o que é que gera medo no nosso coração? Nós fomos, pelo menos eu acredito que a maioria de nós, ou já teve essa experiência, ou conheceu alguém que teve, de um contato com o Evangelho, de um período ou de um momento de conversão, que muitas vezes é pautado ou é motivado, talvez, não sei se essa é a palavra correta, por um medo. Então me disseram que se eu não aceitasse a Jesus, eu poderia ir para o inferno. Como eu tenho medo de ir para o inferno, o melhor caminho é aceitar a Jesus, né? Não precisa nem ser muito bom em lógica aí, né? Me disseram que se Jesus, já ouviu essa? Se Jesus voltar e você estiver pecando na hora, né? Então aí gera-se que outro medo no seu coração e você fica naquela angústia, né? Naquele momento que você está fazendo aquilo que você não devia fazer, você fala: caramba, se voltar agora, né? Como dizem lá no Rio, babou, né? Porque nós fomos criados nesse contexto do evangelicalismo brasileiro, né? De uma religião ou de uma experiência religiosa que muitas vezes tenta convencer à base do medo. Já viu aquela expressão assim: se não vem pelo amor, vem pela dor? Né? Heresias capítulo 4, versículo 2. Né? O pessoal fala que está na Bíblia. Não está. Mas prega como se fosse palavra de Deus. Mas não é. Então essas coisas, elas vão gerando no nosso imaginário medo, angústia, desespero. E a gente fica naquela agonia de: meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? E o apóstolo João tem para nós algumas respostas, e eu quero ler com você. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas
Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Vamos orar? Deus, nosso Pai de amor e graça, mais uma vez estamos diante do Senhor, sedentos pela Tua palavra e com o coração cheio de expectativa por aquilo que o Teu Espírito pode e quer fazer em nosso meio nessa noite. Continua a se mover em nosso meio, continua a falar aos nossos corações, e que esse momento em que nós paramos para abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz, seja um momento que o Senhor seja glorificado em todos e cada um de nós. Que a Tua palavra encontre morada, solo sagrado, em todos e cada um de nós, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Amém. Do que é que você tem medo? Do que é que você tem medo? O amor, pelo menos aqui nesse trecho, ele é bem maior que o medo, não é? Você reparou a quantidade de vezes que a palavra, que o verbo amor é conjugado ali? 28 vezes eu li aqui, amor. Ou amor, ama, amados, amemos, 28 vezes. É um tantinho bom, né? 4 vezes a palavra medo, ou a derivação da palavra medo, é mencionada nesse trecho que nós lemos juntos aqui. 28-4. 28-4. Então é evidente, também não precisa ser muito bom em matemática, como eu não sou, né? Sou péssimo em matemática, mas é evidente que amor é maior que medo, certo? Beleza? Então, se o amor é maior que o medo, Jesus é o amor encarnado, porque o texto diz que Deus é amor. E se Deus é amor e Cristo é a expressão, é a figura visível de Deus, é a carne de Deus, se Deus é amor, Jesus é o amor encarnado. E esse amor que é revelado e expresso em sua plenitude na pessoa de Jesus não foi invenção nossa, sabia disso? Sabe quando você se apaixonou aí pela sua esposa ou pelo seu marido? Não foi você que criou esse sentimento, essa decisão, essa coisa que acontece dentro da gente. O amor é uma invenção de Deus, por isso que Deus é amor. Então, o amor sendo invenção de Deus, sendo Ele o amor, e nos amando como nos ama, diz o texto que Ele nos amou de tal forma que Ele enviou o Seu Filho. E esse envio do Filho para nós deveria gerar uma convicção de liberdade do medo. O texto que nós lemos, na versão que eu li, diz: esse amor não tem medo. Que amor é esse?
Que amor é esse? O texto vai dizer que esse amor é o amor da cruz. Então, quer ver um outro medo que nós fomos ensinados a ter? O dia do juízo. Tem medo do dia do juízo? Está apavorado com o dia do juízo? Pode ser hoje, hein? E aí? Pode nem terminar esse culto aqui, né? E esse dia do juízo? Que medo é esse? Porque o que a Escritura nos diz é que todo o juízo foi depositado no Cristo, na cruz. Está pago. Está pago. Está consumado. Isso não quer dizer que eu não peque mais, isso não quer dizer que eu não precise me arrepender, isso não quer dizer que eu posso viver na bagunça da minha vida, não. Mas está pago. E não tem nada que eu faça que mude isso. Está pago. E por que é que, estando pago, nós ficamos o tempo todo, vez ou outra, flertando com esse medo? Parece que esse medo sopra algo nos nossos ouvidos. E ele tenta nos arrastar para uma realidade distante do amor. Que amor? O amor da cruz. No amor da cruz, não há medo. No amor da cruz, não há temor do castigo. No amor da cruz, não há preocupação com o castigo, porque todo o peso do juízo foi depositado na cruz. E é por isso que o apóstolo João diz para nós que não há o que temer nesse amor. Também não quer dizer, e não foi isso que ele disse, que na vida não tem medo. Porque você vai ter medo na vida. Eu, por exemplo, tenho medo de gato. Sabia disso? Se você não sabia, você está sabendo. Se me convidar para ir na sua casa, esconda os gatos. Tenho medo. Mas esse não é a respeito do amor da cruz. É de circunstâncias da vida. E a gente lida com os nossos medos e, na verdade, os nossos medos servem como um dispositivo de segurança. Não é? Você não sai por aí fazendo algumas coisas justamente porque você tem medo. E é prudente mesmo. No entanto, o problema está quando o nosso medo é direcionado no nosso relacionamento com Deus, com o Cristo. E a gente passa a se relacionar com Deus como se Ele estivesse o tempo todo na posição de juiz. E sabe qual é a boa notícia do Evangelho? É que quando Deus o Pai, ou aliás, quando nós conhecemos Deus como Pai, através de Jesus, nós não nos relacionamos mais com Ele como juiz. Ele é o nosso Pai. Todo o seu juízo foi depositado na cruz do Calvário, na pessoa, na carne de Jesus, no corpo de Jesus. Mas a gente fica lidando com esse sentimento estranho, né? É mais ou menos como um corpo estranho. O medo é um corpo estranho no amor. Por isso que o apóstolo diz que o amor expulsa o medo. É o próprio organismo expelindo esse corpo estranho. E aí, às vezes a gente tem medo do passado. Nessa relação que muitas vezes nós até mesmo involuntariamente temos com Deus, uma relação em que Ele está olhando para nós, pronto para nos castigar. Já ouviu isso quando você era criança? Não faz isso porque Deus castiga. Já disse isso para o seu filho? Né? Essa relação com Deus, em que Ele é esse ser, esse Senhor Todo-Poderoso, que está ali olhando para nós, nos vigiando, com, assim, muita atenção, esperando aquele deslize. Porque no momento em que você deslizar, esse Deus, Ele vai mandar um raio na sua cabeça, Ele vai te punir. Ele vai te castigar. E a gente se relaciona com Ele baseado no nosso passado, às vezes, e a gente não precisa ter esse medo, porque o texto vai dizer que Ele nos amou primeiro. Então, antes de você ter feito aquilo que você fez no seu passado, Jesus te amou. Deus te amou. Então, se Deus te amou antes de você ter feito aquilo que você fez no passado e se arrepende por aquilo, não há por que ter medo daquilo, porque Jesus te amou. E todo
toda a condenação que você poderia ter sobre aquilo, que você merecia ter sobre aquilo, ficou depositada na cruz, no corpo de Jesus. Então eu não temo o passado porque Ele me amou primeiro. Eu não temo o presente e o futuro porque o verdadeiro amor expulsa o medo. Então nessa minha relação com Deus, só há uma coisa que sustenta essa relação. Só há uma experiência capaz de me manter conectado a Deus e que fez Deus decidir se manter conectado a nós. O amor dele. O amor dele. É por esse amor que nós somos envolvidos numa relação em que Ele não está mais querendo nos castigar, Ele não está mais nos vigiando para punir, Ele não está mais ávido a acabar com a nossa existência, não, Ele está interessado em nos amar. E aí você pensa comigo o seguinte, esse texto a gente pode dividir em duas partes. A primeira parte é do amor. A primeira parte é daquilo que Deus quer falar comigo, com você, que é o amor que Deus tem por mim e o amor que eu devo ter por Ele, como resposta ao amor que Ele tem por mim. A segunda parte é aquilo que Deus quer falar através de mim. Porque o texto diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, está fazendo uma grande fake news, é mentiroso. Porque não tem como eu amar a quem eu não vejo e odiar quem eu vejo, ou odiar quem eu vejo e amar quem eu não vejo. Então, no amor não há medo, beleza, mas no amor também não há ódio. Então, se você quer conhecer a Deus, diz o apóstolo João que só tem uma forma, é pelo amor. Se você quer ser conhecido como discípulo do Cristo, diz o texto sagrado que só tem uma forma, o amor. Então, na nossa relação com o mundo, com a sociedade, com as pessoas, eu sou conhecido como discípulo de Jesus se eu amo. Senão eu só vou ser conhecido como um religioso insuportável. Eu vou queimar o filme de Jesus, eu vou queimar o filme da igreja, eu vou prejudicar o trabalho sério de muitos lugares, de muitas pessoas, mas eu não vou ser reconhecido como discípulo, porque reconhecido como discípulo é quando eu ajo e vivo com amor. E o texto diz, quem conhece a Deus ama. Quem ama conhece a Deus. Só tem essa forma de se relacionar com esse Deus que o próprio apóstolo definiu como sendo amor. Então, o que é que eu faço como sinal desse amor de Deus para o mundo? Como eu respondo a esse amor de Deus para mim? E mais importante, pelo menos nessa noite aqui, como eu respondo ao medo? De que forma você responde ao medo? Quando você tem medo, e eu não estou falando do medo que eu mencionei aqui, me expus, passei vergonha, né? Vocês vão usar isso para sempre contra mim. Mas eu não estou falando desse tipo de medo. Estou falando do medo de Deus se esquecer de você. Já teve esse medo? Você já teve o medo de que talvez você estivesse orando e Deus não estivesse te ouvindo? Teve algum dia da sua vida que você orou e teve o medo de que parece que Deus não está me ouvindo? Você já teve o medo de pedir perdão para Deus e parece que Deus não está me perdoando? Você já teve o medo de estar orando a Deus e lutando com alguma situação da sua vida e pensar assim, nossa, será mesmo que eu vou estar com Ele? Porque o verdadeiro amor é o responsável por expulsar esse medo. Então, quando esse medo vem, como nós podemos responder? Primeira coisa que o apóstolo Paulo nos diz aqui, que pode servir como conselho para nós, versículo 10, é nisto que consiste o amor. Você quer saber o que é o amor? Você tem dúvidas sobre como definir o amor? O apóstolo João está dizendo o seguinte, é nisto que consiste o amor, 2 pontos, então ele vai explicar o que é. Ele vai descrever o amor.
há uma descrição aqui. A descrição é o seguinte: o amor é não em que eu tenha amado a Deus, mas em que Ele me amou primeiro. Mas em que Ele me amou, nos amou e enviou. Quem Ele enviou? Seu Filho, seu único Filho. E enviou para quê? Enviou para sacrifício. E esse sacrifício gerou o quê? Perdão dos meus pecados, dos nossos pecados. Então, quer saber como descrever? O que é o amor? O amor é em que Deus me amou primeiro. Não é a respeito do que eu fiz por Ele, mas sim do que Ele fez por mim. E o que Ele fez por mim foi de tamanha grandeza que zerou a minha conta. Zerou a sua conta. Não devo mais nada. Você não deve mais nada. Mas o medo vem, não vem? Sabe aquilo que você fez no carnaval de 2005? Sabe aquela sexta-feira que você estava sozinho em casa e você fez o que não devia, falou o que não devia, pensou o que não devia, viu o que não devia? Volta e meia não vem esse medo? Mas o texto diz: o verdadeiro amor lança fora esse medo. Por que medo é esse? É o medo do castigo. É o medo de ser punido. É o medo de ter que pagar por algo que já foi pago por mim. E por que é que eu tenho esse medo? Porque eu sei que se eu tiver que pagar por isso, eu não vou conseguir. Não vai ser suficiente. Porque só um pôde pagar. Entende? Que esse medo, ele nos engana, e por isso que a primeira resposta é receber esse amor de Deus. Receba o amor de Deus por você. Se convença disso. Nisto consiste o amor. Ele te amou primeiro. Ele enviou o seu Filho para te salvar, para me salvar, para nos salvar. Receba esse amor. Se aproprie dele. Foi por você. Foi por mim. Foi por todos e cada um de nós, inclusive por aqueles que nem aqui estão. Foi por nós. Então, quando o medo vier, e ele vem, ele sempre vem, sorrateiro, pelas frestas, por debaixo da porta, ele vem. E a sua primeira resposta é: o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me ama. E me ama tanto que essa culpa que você está querendo jogar sobre mim não pesa mais sobre os meus ombros, ficou na cruz. Ficou na cruz. Ele se entregou. Ele me perdoou. Ele me deu a oportunidade de viver uma vida livre, de liberdade. E essa liberdade é experimentada na medida em que nós vivenciamos a experiência de ter, ou de ver, e de perceber as misericórdias do Senhor se renovando todas as manhãs. Essa semana eu ouvi, não sei se foi essa semana, alguém me disse que o Dr. Russell Shedd disse que, talvez o Cacau tenha escutado essa, que Deus não confia na gente por mais de 24 horas. Porque todas as manhãs Ele renova as misericórdias dEle. Então, se quando o medo vier, lembre, o Senhor te ama. Receba esse amor. Se convença de que isso é real, porque é real. Teve cruz, teve sangue, teve morte, mas teve ressurreição. E foi justamente essa ressurreição que validou o amor que lança fora todo o medo. A segunda possibilidade de resposta que eu vejo nesse texto e eu quero compartilhar com vocês, versículo 16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Quando o medo vier, confie no amor de Deus por você. Receba, confie. Confie no amor de Deus por você. Sabe por quê?
Porque eu, Ranieri, nossa, como eu mudo. Como eu penso as coisas de um jeito hoje e amanhã eu estou pensando diferente. Como eu faço uma coisa de um jeito hoje e amanhã eu estou fazendo de... A Fernanda que o diga, coitada. Eu mudo. Você muda. Mas Deus não. Então, se Deus é imutável, o amor dele também é. E se o amor é um dos atributos mais vigorosos do caráter de Deus, confie nesse amor. Como nós cantamos, teu amor não falha. E não foi nada combinado de verdade, tá? Até porque eu soube que ia pregar depois que ela soube que já tinha enviado as músicas já. Então tá, foi só uma conspiração divina aí. Confie no amor que não falha, porque Ele é o mesmo para sempre, Ele não muda. Nós podemos chorar nessa noite, mas amanhã vai vir uma alegria do novo dia. É verdade que tem noites que são mais longas. Tem noites que são mais longas. Mas tem uma coisa que não muda nunca. Um dia amanhece. Um dia amanhece. E junto com a alegria do amanhecer, vem o abraço do amor de Deus sobre nós, expulsando o medo, pondo para fora esse medo. Aliás, nos tirando dessa casa do medo e nos levando para a casa do amor do Pai. Então, receba o amor de Deus por você, confie no amor de Deus por você. Terceira resposta que você pode, e eu encorajo que você dê ao medo, é o seguinte: não negocie com o medo. Não abra exceção. Não deixe ele fazer uma contraproposta para você. Não deixe ele te ludibriar. Não deixe ele te enganar. Não deixe ele te convencer. Não negocie com o medo. Porque o medo nós expulsamos. É isso que o amor faz. O amor não negocia com o medo. O amor não ouve o que o medo tem para dizer. É isso que o texto nos fala. O texto não fala assim, olha, quando o medo vem, esse medo aí, o amor para e escuta o que ele tem para dizer. Não, o verdadeiro amor expulsa o medo. O medo não tem lugar para falar. O medo não deve ter voz. O medo não deve ter vez. Não negocie com o medo. O versículo 18, o perfeito amor afasta todo medo. Expulsa, expele, põe para fora. Não negocia, não dialoga, não se relaciona. Não para ouvir o que ele tem para dizer. Você dá de costa para os medos mesmo e segue a sua vida envolvido, abraçado, grato pelo amor que você recebeu e passou a confiar, que foi o amor de Cristo na cruz por você. Não negocie com o medo, porque o medo, quando ele quer negociar, quando ele quer ser ouvido, a única coisa que ele quer trazer para nós é lembrança de culpa. O medo só quer te convencer que você ainda tem algo você ainda está devendo, você ainda tem um débito a ser pago. Você ainda está com saldo negativo. O medo só quer te convencer de que ainda há uma possibilidade de você ser castigado. O medo, toda vez que ele quer ser ouvido, ele vai tentar te convencer de que, olha só, veja bem, sabe aquilo que você fez lá? Ainda está aqui, ó. E sabe o que é? Não posso usar essa palavra, mas vamos lá, vou pensar em outra. Sabe o que é terrível nessa estratégia do medo? Além, evidentemente, da mentira, é porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o Senhor dos nossos pecados já nem se lembra mais. Dos seus pecados já não me lembro mais. E aí o medo vem querer com aquela cara de pau dele jogar para você e falar, então, mas olha só o que você fez, olha o que ainda pesa sobre você. E aí você começa a se envolver naquela situação, ser dominado por aquela angústia. Seu coração vai se espremendo, apertando, porque você está acreditando que de fato há alguma coisa contra você. Só que esse peso, essa culpa que o diabo lança sobre nós através desse medo,
é algo cujo qual Deus não se lembra mais. Como é que eu posso viver prisioneiro de um sentimento, de uma angústia que tenta me punir, me convencer de uma culpa que Deus não se lembra mais? Como isso é possível? Está pago, está consumado, somos livres, verdadeiramente livres. E o juízo, que juízo é esse? Quando vem esse juízo? Já foi, na cruz. Diz o autor aos Hebreus que foi o sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito, e foi feito de uma vez por todas, para sempre. Está pago. E então o medo vai vir perto de você e você vai expulsar o medo, porque você não negocia com o medo. Porque você não teme mais o castigo de Deus. Deus não vai te castigar. Ele fez isso no próprio Filho. Por fim, uma expressão que se repete nesse texto é sobre a perfeição desse amor, né? Versículo de número 12 diz: expressão plena. Quando nós vivemos esse amor uns aos outros, quando eu me torno canal do amor de Deus no mundo, esse amor atinge expressão plena. Quando eu amo o meu próximo, esse amor se torna mais perfeito. Quando eu me dedico em ser um sinal histórico, geográfico, visível, palpável do reino de Deus na terra, onde eu estou, na vida do outro, esse amor é perfeito. E aí eu começo a experimentar plenamente esse amor. Então, meus irmãos, viva a plenitude desse amor. Quarta resposta para o medo: viva a plenitude desse amor. Viva esse amor da maneira mais plena. E diz o texto que quem ama a Deus, ama o próximo. E que amar o próximo é viver essa plenitude, essa expressão plena e perfeita do amor de Deus o Pai. Então vivamos todos nós esse amor. Toque a todos que você puder com esse amor de Deus. Seja como um rio que por onde passa, molha a tudo. E qual é a nossa água? O amor de Deus. Com o que nós molhamos o mundo? Com o amor de Deus. Com o que você molha o mundo? Com o amor de Deus. Vivamos essa plenitude do amor, sejamos então libertos de fato e de vez na nossa consciência da casa do medo e caminhemos então para a casa do amor, porque na casa do amor não há culpa, não há castigo, não há medo. Na casa do amor o que nós experimentamos é paz, é liberdade, é vida. Medo e culpa não movem mais o nosso coração, porque ao lado de Deus nós temos paz. Ao lado de Deus nós somos amados. Ao lado de Deus nós percebemos o quanto aquilo que Ele fez por nós foi capaz de limpar e purificar alguém como eu. E aí eu tenho paz, eu me sinto amado, eu recebo esse amor, eu confio nesse amor, eu paro de negociar com o medo. E eu vivo essa plenitude atingindo, alcançando, abraçando todos aqueles que o Senhor trouxer na nossa direção. Do que é que você ainda tem medo? Do que é que você ainda tem medo? O verdadeiro amor põe esse medo para fora.
Vamos orar? Queria convidar a equipe de louvor. Tem um cantor do mundo, profeta poeta Lenine, ele vai dizer que o medo é uma casa onde ninguém vai, que o medo é ódio, que o medo domina, que o medo é a medida da indecisão. Ele vai dizer que o medo fica tentando apagar o amor. Mas o verdadeiro amor expulsa esse medo. Feche seus olhos, vamos orar enquanto nós cantamos essa música. Confuso em pensamentos vãos.
coração nessa noite é que nunca mais o medo te engane. Porque uma convicção que eu tenho no meu coração é que, assim como a Bíblia Sagrada vai nos dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu creio também que onde abundou o medo, superabundou o amor. Amém? Onde abundou o medo, superabundou o amor. E toda vez que esse medo vier, lembre-se disso. O Senhor está pondo para fora esse medo. Sabe, gente, há 5 anos atrás, eu tive medo de viver. O medo, a angústia, quase me convenceu. E se eu não tivesse ouvido a voz do amor, eu não teria experimentado as melhores coisas que eu vivi em toda a minha vida. Porque o medo, ele quer justamente te convencer a não viver. Porque se você vive preso no medo, você não vive. Então toda vez que o medo vem sobre mim e tenta me lembrar disso que aconteceu, por fé e por esperança e por confiança no Senhor, eu me lembro que a resposta dele para mim foi, é e sempre será: filho meu, filho meu. Então que você ouça isso todas as vezes que o medo vier: filho meu, filha minha. E ao lado desse nosso Pai, temos paz. Temos paz. E eu quero orar por você. Preciso, Pai, viver ao teu lado. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor que envolve, que abraça e que pacifica o nosso coração. Obrigado por esse amor que nos liberta do medo. Obrigado por esse amor que nos conduz a uma nova vida. Aliás, por esse amor que nos conduz à verdadeira vida. Obrigado por esse amor que foi tamanho, que trouxe-nos a nós o perdão que precisávamos, de uma vez por todas. De uma vez por todas. Tudo pago, tudo na cruz, tudo no corpo do Cristo, para que nem eu, nem os meus irmãos e irmãs vivamos mais nem um dia sequer presos nas algemas do medo, para que nós não venhamos dormir mais nem uma noite na casa do medo, mas que nós passemos a viver todos os nossos dias na casa do amor do nosso Pai. Obrigado por esse amor, Senhor. E que esse amor de Deus, o nosso Pai, essa graça maravilhosa de Jesus, esse perdão, essa presença do Espírito Santo sobre nós, tocando-nos, enviando-nos, transformando-nos a todos e a cada um de nós em sinais históricos do seu reino na terra, que estejam sobre nós, hoje, sempre, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Boa semana.